Vejam bem, vamos falar um pouquinho aqui sobre a questão do tempo relativo. Porque nós aqui na Terra, nós configuramos o tempo linear. Por isso é sempre bom quando os mestres questionam. E tudo tem que ser questionado mesmo. É preciso questionar, é preciso estudar, é preciso averiguar, é preciso entender a origem da contagem dos tempos, né? Porque quando nós estamos aqui em Apocalipse, que quer dizer revelação de Deus ao homem, ou seja, o homem compreendendo melhor a natureza divina. E com isso nós vamos compreender também Jesus, porque muitos se acham incautos de compreender a natureza de Jesus. Bom, por um certo período, sim, mas por que se achar incompreendido? Então, como é que você vai conhecer a si mesmo? Tá? Para você penetrar em você, pode observar, você vê primeiro no outro. Depois é que nós vamos enxergar em nós mesmos. Tá? Veja só que o ano nosso, 365 dias, quanto que ele demorava a passar e hoje está passando muito mais rápido, porque nós estamos agora no presente. Tá? 1 milhão de anos para a espiritualidade é um segundo aqui agora. Por isso, quando eles falam em bilhões, milhões de anos, 3 milhões de anos, 5 milhões de anos, 700 mil anos, 700 mil anos é 7 meses aqui para nós, que nós estamos lento, passando nessa situação. Tá? Veja que hoje, para que nós possamos, nós temos na internet vários canais. Mas alguém acessa todos esses canais? Não, porque ele vai por frequência. Ele vai por sincronicidade. Aquela coisa chega para ele ali, ele não tem frequência. Então ele não admite. Passa um tempo, ele diz, puxa vida, eu vi isso aqui aparecer na minha frente, mas eu não tinha relacionamento, eu não tinha uma pureza de motivo também, eu não tinha um elemento para poder acessar esse canal aqui. Ou seja, o Vale do Amanhecer é um canal que as religiões desconhecem. Dizem que é macumba, que é feitiço. Tá? Por isso que é natural, para nós que somos pequenos instrutores universais, é natural observar o discordar de muitos. Porque ele vem de um ecumenismo, de um sincretismo, de uma coxa de retalho, tá? De um dogma fechado, tá? Que vem para abrir a sua mente aqui, nos estudos, no aprendizado. Tá? E quando ele vai descobrindo as verdades, ele pode não concordar. É natural. Tá? Por que que na centúria foi alterado o roteiro? Aquilo que se dizia antes na primeira aula passou a se dizer depois, porque era muito impacto para aquele mestre que estava chegando. Foi certo? Foi certo. Tá? Mas foi errado colocar lá na primeira aula, no roteiro de Nestor? Também não. Tá? Mas como a humanidade atrasou, é melhor que leve aos poucos para que esse povo possa dirimir, ou seja, discernir os conheceres, clarear na mente. Por isso que precisa do esclarecedor. Às vezes, sem o esclarecedor, o instruendo não vai conseguir compreender verdadeiramente aquele aprendizado. Entende?
Esse aprendizado, quando ele entra em quântica, então ele vai caindo as suas eurecas, que é o seu entendimento pessoal, a sua eureka. É aquilo que é aquela intuição, eureka, mestre. É aquela intuição que cai e você diz, agora sim, agora encaixou. Agora entendi, agora eu sei. Tá? Mas passa daqui uns tempos, você muda realmente, você muda. Tá? Porque quando você fala de Jesus aqui, imagina, há 50 anos atrás falar de Jesus do jeito que falamos hoje, é incognoscível. Né? É. Não é compreensível ainda por aquela natureza. Porque há 50 anos atrás era só fanatismo, era só conformismo e superstição. Por que fanatismo? Porque eles não acreditavam em si mesmos, só acreditavam em Jesus. Né? De tanto isso acontecer, um dia eu tive um contato com Jesus. Né? Ele planificou e disse a mim, ensine a eles a acreditarem mais em si mesmo. Porque a maioria só acreditam em mim. Diga a eles que, acreditando em si mesmos, estão acreditando no Pai. Aí ele orvalhou, no Pai. Agora eu pergunto, você acredita nisso? Isso é livre. Ninguém é obrigado a crer. Né? E ele me disse recentemente, eu continuo fazendo as obras. E vocês podem fazer as obras que faço. Vocês acreditam nisso? Então é natural que de 10 em 10 anos você possa ter uma compreensão mais ampliada de Jesus. E nenhuma compreensão dessa é absoluta, porque a verdade, mestres do amanhecer, é infinita. Vamos dar uma interpretação dessa verdade infinita. Hoje você sabe que a água, o fogo, a terra, o ar são verdades na terra. O ar, o oxigênio que nós respiramos, né? O fogo, né? Os 4 elementos da natureza. Nós temos isso já certo como verdade. Né? O átomo, o próton, o elétron, o nêutron, né? Eles entram em valência e geram uma energia chamada eletricidade. Nós sabemos que isso funciona. Nós sabemos o RPM de um carro, funciona tantos RPMs por segundo para atingir uma velocidade, por isso que o homem fez com que o avião voasse. Né? Nós temos o GPS que nos mostra no azimuth certinho lá onde é que vai. A biruta. Né? Então isso nós já temos certo. Mas o homem ainda se encontra muito distante da ciência. E a ciência está distante da espiritualidade. Porque perdeu o relacionamento eterno. Então é suportável que a gente ouça de um e de outro, faz parte das suas convicções. Entende? Mas vamos ao aprendizado, vamos ao sol, vamos ao professor. Nós temos dimensionais aqui na Terra já encarnados, transmitindo os conheceres, tá? E outros que estão a despertar para transfigurar a presença divina, para alvorecer. Né?
cada transfiguração uma evolução na missão individual, no seu entendimento pessoal. Agora, todos, em algum momento, vão ter que entrar em alfa para ser no todo a gota do oceano, para sustentar essa presença divina. Porque é cedo para muitos compreenderem o que está sendo passado aqui, mas para outros é natural. Entende? Por isso que nós dizemos que você precisa entender em si, por si mesmo. Tem coisas na doutrina que é dita só de mestre para mestre, numa conjectura. E tem coisas que nem de mestre para mestre. Por quê? Não é segredo. Porque esse mestre precisa experienciar. Ele precisa vivificar. Para que ele possa compreender por si. Porque é daí que surge a evolução. Imagina a integridade. Essa integridade da humildade, da tolerância, do amor, da amabilidade, da irmanação, da emanação, da imunização e da mediunização. Veja bem, há momentos que você precisa imunizar, outro você precisa mediunizar, outro você precisa emanar, outro você precisa relacionar. O que é a relação? É a simbiose energia, tá? De você com teus corpos astrais ao teu eu superior, com tua Atma, com tua alma. Tá? Para que você possa receber a anímica pelo poder dinâmico. O poder dinâmico sustenta no poderoso Pai que está dentro de ti, que está dentro de mim, o poderoso Senhor, que nós reverendamos Ele ao meio-dia, às 3h e às 20h. O poderoso Senhor, a chama branca da vida e do amor que está em mim, que está em você, que está em outros, em todos. Ele é poderoso porque está em todos. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Né? Entende? Ele tem o conhecimento de todas as coisas, mas você ainda não acessou. Ele tem a onipresença, mas você não consegue sair sozinho. Ele tem o poder sobre as coisas, mas você ainda não. Você tem a fé. Entende? Mas todos têm pequenas onipresenças, todos têm pequenas onipotências e todos têm pequenas onisciências. O que é onisciência? É o conhecimento já, pequenas onisciências é o conhecimento já de algumas coisas. Isso que eu acabei de passar para vocês, que nós já temos relacionado os 4 elementos da natureza. Nós já sabemos como funcionam os prótons, os elétrons, o neutro, como é que se formam as partículas, as células. Isso está definido. E você vai alcançando. Por isso que eu tenho dito aqui, cada vez que você vai falar em Deus sobre todas as coisas, você adquire um padrão. O padrão religioso é fé. É fé e pedido de milagre. Promessa e cumprimento de promessa e devoção. Isso é o padrão religioso. Tá? Só que ele deixa de ser em si. Passa a acreditar só no outro e deixa de acreditar em si mesmo. Aí ele perde o relacionamento eterno e ele estagna. Né? Quando ele vem para uma iniciática proba, que ele vem ritualizar, ele vem se limpar, ele vai ver e não vai mais participar das conquistas descobertas. Ele vai ver que tudo que ele pede de lá está cá, está dentro de nós. Só que nós precisamos relacionar para acionar isso em direção da estrela testemunha. Da estrela que nos alveja, que nos ensina. Só que quando ele vai fazendo essas conquistas, ele desenvolve no neurosistema
o ego, que é a força motriz. Ele congestiona, sabe? Ele congestiona. Chega um tempo que ele tem que descongestionar isso aí, para trazer o ego para o equilíbrio. Porque cada conquista dele é uma personalidade, cada encarnação uma personalidade, e cada personalidade uma herança. Né? Vamos imaginar que você passou por muitas encarnações e agora você foi chamado, tá, para reaver, para ver o teu espelho. Isso que é herança transcendental. Você foi chamado, nós outros fomos chamados para ver o que foi que nós fizemos, o que ficou dependente e que precisamos evoluir e sentir a luz universal. É outro campo. Quando você se estabelece no todo, no firmamento, não te falta nada, porque você tem tudo no todo. Você já imaginou você ter tudo no todo? De onde você estiver? Você não precisa carregar pesos, você não precisa carregar fardos. Entende? Vamos imaginar aqui, quando esse telemóvel aqui surgiu, só era nas grandes capitais que falava, e era só gente rica que falava, e 1 minuto era muito caro. É o chamado tijolão, celular tijolão. Pesado que só. Né? Quando você via uma pessoa online antigamente, há uns 50, 30 anos atrás, você dizia assim, ele está em casa, está online, está em casa. Hoje você não sabe mais onde é que ele está. Né? Houve um tempo que a pessoa ligava para você, você não sabia quem estava ligando para você no celular. E aí surgiu o BINA. O BINA era um identificador que mostrava o número de quem estava ligando para você. Aí você editava o nome dela e você sabia quem era. Hoje isso é tão comum. Tá? Quando era criança, nós assistíamos o filme de 007, o James Bond. Né? Quando ele pegava no telemóvel, no celular, sem fio, nós ignorávamos. No cinema mesmo, nós ignorávamos, a gente gargalhava. O James Bond falando num telefone sem fio, porque nós só acreditávamos no fixo. Né? Então o satélite chegou, está interligando tudo, a internet está ficando mais rápida, o raciocínio vai ficando mais rápido, o tempo está mais rápido, porque nós estamos no agora. Quem está nos assistindo aqui, os dimensionais, eles estão no agora. Para nos trazer do antepassado ao presente, para transmutar, mas não ficar atolado lá no passado, porque o efeito mestres do amanhecer de uma certa causa é inevitável. Então precisa trabalhar isso, precisa limpar essa herança transcendental para que você possa receber novos conheceres e alvorecer a tua mente na evolução. Por isso que o Supremo Senhor deste planeta clamou pela evolução. Por isso que tem tarefas que foram feitas aqui na Terra que a humanidade não tinha condição de presenciar essas tarefas, isso ficou na guerra astral. Tá? Porque já era um controle muito grande em cima, e se falasse demais iria até assustar. Então é melhor que... Vai chegar o tempo que cada um vai compreendendo por partes, por módulo, cada situação que vai acontecendo. Didaticamente, muitas coisas estão sendo passadas de diversas formas para que possa alcançar o limite de cada um. Entendeu? Para que possa trazer as pessoas para a evolução. Tá? Por isso que muitos não têm condição, mestre, nem de aprender. Por isso que nós fazemos a imantração na doutrina. Tem espírito que não suporta nenhuma palavra de esclarecimento. Tá? Ele é mais vampiro. Ele quer ver o sangue, que se alimenta do sangue. Tá? Vocês vão entender isso mais na frente.
Então, o trabalho de imantração, de ternura que é feito, ele é um trabalho antes do conhecimento, preparando o espírito para chegar a uma narrativa, para o esclarecer. Porque a ignorância é mestre do amanhecer. É mãe do medo. Mestre do amanhecer. Com esse carinho, com esse amor. Abrindo o meu coração e conversando com vocês. Com esse carinho, mestres. Adjunto meu.